felicidade. O que é felicidade para você? É correr, brincar, cantar, dançar, estar com a família, ganhar um prêmio, estudar? O que é felicidade? Este assunto a gente vai conversar hoje na Roda de Saberes. E para isso a gente convidou três profissionais que vão nos detalhar um pouquinho mais sobre o que é ser feliz. A gente tem aqui hoje Camila Schaefer Lang, que é psicóloga e professora universitária, Jane Mari Kaiser Pesce, professora aposentada, mãe, avó e praticante do Feng Shui. E também Abdul Lahat Njai, mais conhecido por Billy, que é empresário e presidente da Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul. Sejam todos bem-vindos. E Camila, já vou lhe perguntando, na psicologia, como ela vê a felicidade? Que conceito traz a psicologia para esse sentimento? Eu te diria, Vânia, que de alguma forma a psicologia ela sempre tenta dar uma explicação para tudo que é da ordem do comportamento humano. Mas especialmente a psicanálise, ela tenta falar da felicidade como uma busca do ser humano o tempo todo em tentar aliviar o sofrimento, né? Aliviar o desprazer. Então, cada um de nós, quando pensa, eu quero ser feliz, a gente parte de um pressuposto, de uma ideia, de que para ser feliz a gente não quer ter sofrimento. A gente não quer ter desprazer. Então, de alguma forma, a gente vai buscar coisas, fontes, ideias, situações, sensações que nos devolvam prazer e que deem uma certa efemeridade, assim, de felicidade. Aí seria uma pergunta, assim, né? É possível ser feliz sempre? Sempre talvez não seja possível, né? Porque nós estamos o tempo inteiro nessa máquina, é como se a gente tivesse dentro da gente um motorzinho assim, que tivesse nos impulsionando para tentar o tempo todo se movimentar, né? E isso é necessário para a gente estar vivo. Então é como se a gente estivesse sempre num jogo, né? De olhar para as coisas que não consegue, olhar para as coisas que não pode, tentar buscar isso e nesse caminho de busca a gente fica vivo, né? E Camila, a felicidade está necessariamente associada ao prazer, por exemplo? Olha, eu te diria que quando a gente fala em prazer, especialmente, novamente, né, na questão da psicanálise, a gente tem muitas questões para relativizar em relação ao prazer. O prazer pode ser, por exemplo, estar com pessoas que a gente ama, né? Um dia de sol, né? Uma sensação agradável que a gente vai ter. E, para algumas pessoas, pode ser direcionado ou localizado nas questões de objetos, né, que remetem a uma sensação de prazer. Então, de alguma forma, a gente não pode dizer que é uma coisa igual para todo mundo, mas tem algo que é comum para todos nós. Nós buscamos nos completar e exercer os nossos desejos, né? A gente quer o tempo inteiro, como ser humano, se realizar. E para fazer isso, muitas vezes, a gente tem que entrar na cultura, né? E a cultura chega para a gente e diz, não, isso tu não pode, isso nos dá desprazer, e para algumas pessoas até infelicidade, né? Então temos alguns limites para essa questão da felicidade. Nós não seremos felizes sempre, e talvez é isso que é interessante na questão da felicidade, que faz com que a gente queira ser feliz sempre. Né? Então é um paradoxo. Nós estamos o tempo inteiro nos movimentando para conseguir aquilo que é efêmero, é rápido, é momentâneo e faz com que a gente viva cada dia um dia e querendo se transformar. Eu sei que a Jane entende bastante do Feng Shui e eu queria que ela nos dissesse o que ele fala sobre a felicidade. Eu gostaria de falar, primeiramente, que o Feng Shui só me deu um caminho a seguir. Então, eu fiz a minha caminhada dentro do Feng Shui, dentro do conhecimento, e vou te falar o seguinte, eu vou começar falando sobre a infelicidade. Por que existe a infelicidade? Porque tem pessoas que têm mais do que precisam, e outras que têm pouco são infelizes porque queriam ter mais. Então, há um paradoxo muito grande de felicidade, porque nós não conhecemos a felicidade.
Nós só vamos conhecer a felicidade quando formos infelizes, quando tivermos uma perda, um sofrimento e uma dor. O que faz o conhecimento da felicidade é a dor. No meu caso foi. Hoje eu sou plenamente feliz. A felicidade existe, sim, e ela pode ser diária, sim, porque eu transformo toda a minha dor em felicidade. Porque é um aprendizado. Tu não conhece uma coisa boa se tu não passou por uma coisa ruim. Então, a minha caminhada me mostrou que eu sou feliz, sim. Hoje eu consegui um nível de felicidade muito alto. Porque eu transformo. Eu não vejo as coisas sempre ruins. Eu não me deprimo porque eu não tenho uma coisa que os outros têm. Não me interessa o que os outros têm. O que me interessa é o que eu tenho, o que eu sou e o que eu faço do que eu tenho. Então, as pessoas que não têm muita coisa e querem mais, elas são desgraçadas, elas são infelizes, são vitimizadas, porque eu não consigo, mas não fazem nada para conseguir. Não usam aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento ruim, para transformar em coisas boas. Como se fosse um impulso. Isto. E, Jane, até outro dia, quando eu falei contigo ao telefone, tu me disse assim, Vânia, acabei de fazer 70 anos. Tem coisa mais feliz que isso? Foi o dia, assim, de muita felicidade para mim. De graça, né? Eu, de graça. Tu usaste a palavra desgraçados, né? Sem graça. Né? E acho que... Opa, desculpa. E de alguma forma, quando a gente fala da desgraça, né? Sem a graça... Exatamente eu isso, transformo isso. Por exemplo, só vou dar um exemplozinho. Nós estávamos na aula e estava chovendo. E a turma começou a chegar. Ai, que chuva chata. Ai, porque eu me molhei toda. Eu disse, gente, que bênção que é a chuva. Sintam o cheiro da poeira limpa. Não é um cheiro bom sentir o cheiro quando a chuva cai, ela deixa cheiro de poeira limpa. Ficaram me olhando. Eu disse, é uma bênção, nós precisamos da água, é o bem mais precioso. Eu vivo sem comida, mas sem água eu não vivo. Ninguém vive. Então, não pense, tudo que acontece não é uma desgraça. Justamente aí é que está a graça de descobrir onde é que está essa graça da coisa. Então, não existe felicidade só por momentos. Para algumas pessoas, sim, mas porque quem tem muito não dá valor ao que tem. Então, se sente vazio, aí chora, aí eu quero remédio. Entende? É uma coisa de dentro, é aqui. A felicidade é aqui, somos nós. Está no coração. É um sentimento que é inerente, que a gente conquista. Mas conquista como? Sofrendo, com dor. Porque aí tu sabe o que é ser infeliz. E eu não quero. Eu quero ser feliz. Como? Usando o que é ruim e transformando a tal passa do limão uma limonada. Então, o Feng Shui me abriu um caminho assim muito amplo, porque agora eu vou perguntar para vocês. Vocês já viram uma montanha infeliz? Uma flor infeliz? Um passarinho infeliz? Por quê? Porque eles têm só o que eles precisam. Eles estão felizes. Eles são plenos, são realizados, porque não existe infelicidade na natureza. Mesmo quando as árvores perdem as folhas, elas não estão infelizes. É o momento dela. Elas estão se renovando. E aí elas dão toda aquela beleza, aquele vermelho, aquelas cores maravilhosas, e soltam, porque elas se desapegam das coisas que elas já vieram fazer e vão se renovar, se preparam para a renovação. Então, a felicidade é a renovação, é todos os dias, é uma conquista, assim, eu acho muito bom. Quando me acontece uma coisa ruim, eu acho ótimo. Te dá porque mais ânimo. eu aprendo a dar valor, não nas coisas grandes, extraordinárias, não, nas coisas ordinárias, nas coisinhas pequeninhas do dia. E é possível ser feliz. Eu vou te contrariar um pouquinho, porque eu estou num momento, com 70 anos, eu aprendi com dor, com sofrimento, eu passei um câncer muito terrível, que eu quase morri. Então, aquela dor foi uma bênção para mim. Eu não julgo doença coisa ruim. Não julgo dor coisa ruim. É muito bom quando eu sinto dor,
Porque se eu não sentisse dor, eu estaria morta. Nos ensina. A dor é o melhor mestre, porque ela faz com que a gente viva bem, porque lá no fundo tem a morte nos esperando. Então, por que eu vou antecipar a minha dor? Por que eu vou morrer antes do tempo? Não. A gente tem que entrar em contato com a natureza, aprender com a natureza e olhar para elas assim, eu nunca vi uma montanha infeliz. Elas são felizes. As borboletas são infelizes porque elas vão ter pouco tempo de vida? Não. Elas vivem pleno aquilo, o dia a dia, a beleza de ter, de usar o que tem, o pouco que tem e fazer daquilo uma coisa boa. E deixar a gente ser o que a gente é. A nossa essência é o mais importante. E eu sou feliz. Muito feliz. Assim como o Billy, sabe que o Billy é feliz, Billy? Oi. E eu digo, né, que devia só ficar escutando, né, aprendendo muito, né, tipo, com vocês. E eu acredito também que a felicidade é uma coisa simples, né, tipo assim. Porque nós aprendemos que não é tudo que a gente quer, tipo, tem tudo, como você falou, né? Que perguntou muita gente, não é a casa, o dinheiro, o cara. E eu acho que a ser feliz é aquilo que tu tem. Como eu te falei, né? Que, tipo, eu me pensei, tipo, a pessoa que, tipo, que tá nível mais baixo que eu. Tipo assim, eu me cerga, não me cerga quem que tem tudo. Eu me cerga, bah, mas olha aquela pessoa. Ele queria estar no lugar que eu tô agora. Tipo assim, para agradecer, para ter, para valorizar que tem, tipo assim, entende? Então, uma coisa assim, a mesma coisa que umas falaram agora, tipo assim, ó, não é tudo, tipo, vendo uma coisa que, como o mundo hoje, né, que mostraram que a gente precisa aquilo para ser feliz. E eu acredito que já tem muita pessoa que tem dinheiro, tipo, tudo isso que a pessoa acha, né, algumas acham que é feliz, mas mesmo assim eles não são felizes. Até disse que tu gostas muito de ajudar, Billy. Aí quando eu ajudo assim, eu me sinto mais feliz, tipo assim. E eu digo que, tipo, quando eu ligo a minha família, tipo, faço tudo que eu tenho que fazer e eu consegui ajudar eles, mandar o dinheiro. Ligaram lá, como é que tá a casa, tá tudo bem. Nossa, para mim o dia tá ok. Então, uma coisa assim, ó, é simples, porque a gente veja que tem muita pessoa que tem tudo, mas se ele podia trocar isso com felicidade, ele trocaria com felicidade. E como falaram, né, eu acho que os bichos, tá, tipo, que moraram tipo, no campo, na natureza, eles sentindo muito mais, eu me cerco assim, ó, tipo, tu pega um bicho para criar na tua casa. Tem muitos bichos que uma pessoa pega e fecha na gaiola, dá comida, dá água, tudo isso. Ele se sente mais feliz na natureza do que tu dentro de gaiola. Então, imagine isso. Então, uma coisa assim, ó, que a gente cerca, que a gente pode acreditar. E nós, como lá no Senegal é muçulmano, a gente diz assim, ó, a gente tem que passar o dor para saber que os outros sofreram, tipo assim. A gente agradece, diz assim, ó, se alguma coisa acontece para ti, uma doença, sofrimento, tristeza, e faz orações e agradece por Deus para tu passar por isso, para ter valor amanhã quando tu tem saúde, tipo assim. Então, uma coisa assim, o que eu acredito nós, né? E eu dizendo, né? Às vezes tu olha um vídeo e umas pessoas no campo dançando, sendo felizes, há pouco que eles têm. E hoje tu compara com pessoa que tem tudo que precisa na vida, mas não tem essa felicidade. Então, uma coisa assim, ó, é uma coisa simples que eu me cergue, que depende também da cabeça da pessoa. Valoriza que tu tem e sempre busca melhor, né? Tipo assim, mas mesmo assim tu valorizando o que tu tem. Eu digo para os gurizados, né? Chega lá, bah, aqui tá difícil, Brasil, não sei. Gente, agradece por Deus. Pensa nossos irmãos que estão sofrendo lá, que queria estar aqui. Então, uma forma que a gente deve sentir. E isso aí, cada um de nós. Não precisa pegar um exemplo longe. Sempre tu vê isso hoje em dia, né? Tipo, vendo uma pessoa, bah, se essa pessoa podia estar no meu lugar, nossa, eu acho que ele ia ser muito feliz. Então, eu que estou nesse lugar, por que eu não estou feliz? Tipo assim, entende? Então, uma coisa assim, ó, com certeza a vida, né, sempre nos ensina o sofrimento, hoje tá triste e tal, mas mesmo assim, como eu digo, é um aprendimento, né? Tipo assim, que tu sabendo que tem pessoa que vivendo os anos, né, sofrendo, sentindo esse dor.
E eles mesmo assim a gente agradece. Eu digo que minha sofrimento, tristeza, muita gente não vai saber. Me vendo com um sorriso sempre é porque, olha, não tem uma coisa melhor, tipo assim, de que sorrir e tentar ser feliz e sempre acreditando, como eu digo. Sempre eu me olho as pessoas que estão atrás, tipo dizendo, nossa, olha, aquela pessoa se podia estar no meu lugar, ele está. Então eu acredito que ele ia ser feliz. Então eu que estou aqui, porque eu estou pensando, não, eu tenho que tem aquilo, entende? E como eu digo, tem pessoa hoje que tem tudo que querem na vida, mas se ele podia trocar com felicidade, ele trocaria. Então, se eu acredito, né, e a conversa é muito bom, como eu falei no começo, estou aprendendo bastante, ouvindo, acompanhando isso. Ô, Billy, agora a gente vai encerrar esse primeiro bloco, mas eu quero saber um pouquinho mais da receita desse sorriso depois. Um pouquinho mais. Você nos acompanhe, siga com a gente e depois voltamos. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Voltamos para o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre um tema bem interessante, felicidade. Com a gente, Camila Schaeffler-Lang, psicóloga e professora universitária, Jane Mari Kaiser Pesce, professora aposentada, mãe, avó e praticante de Feng Shui, e Abdul-Lahat Nidjai, mais conhecido por Billy, que é empresário e presidente da Associação dos Senegaleses de Caxias do Sul. E antes de a gente chamar, então, uma enquete, eu queria saber do Billy, além do que ele já falou, que é a simplicidade, mas qual é a receita? Como a gente pode ficar com esse sorriso que você sempre ostenta, assim, quando a gente chega para conversar contigo, Billy? Olha, é uma coisa que é difícil explicar, mas é uma coisa assim, ó, eu acredito que é a mesma coisa. Eu nasci em uma família, tipo, tão grande, tipo assim, sabem? Que eu aprendi que sempre dividir as coisas, tipo assim. E sendo difícil, sendo, tipo, não é fácil, sofrimento, tudo isso, lá em casa sempre meu pai tentar ensinar nós, tipo assim, não tem que ser feliz, mesmo assim, como eu digo, né? Sempre que tu pensa uma coisa melhor do que tu tá hoje, pensa, bah, amanhã eu quero chegar àquele lugar, mas mesmo assim tem que agradecer. Porque tem, tipo assim, entende? Então, é uma coisa assim, ó, que eu acho que nasceu, né, desse jeito. Tu dizes uma família de quantos? Na verdade, meu pai tem 3 esposos, tipo assim, é uma família tão grande, tipo assim, e tem muitos irmãos, e também, e a casa, tipo, como eu digo, e sempre nossos pais tentaram mostrar pra gente que tem que dividir as coisas, tipo assim, entre nós, irmãos e tal. Lá eu sempre digo, né, pros guri que lá muitos meus irmãos mais novos, né, que quando a gente, porque lá no Senegal a gente come com um prato grande, assim, e isso aí te mostrando a unidade, tipo assim. Lá eu perguntei uma vez para as pessoas, né? Bah, mas por que todo mundo come num prato? Para isso mostrando que quem chega, tu tá fazendo parte daquela comida. Tipo, não vejo quem que participou, quem que deu 1, 2. Então, uma coisa assim, ó, a pessoa tem que sentar e comer, tipo assim. E eu falei muito, né, com os meus irmãos mais novos, e eles não queriam ficar junto com o grupo, tipo assim, sempre, né, eu vou comer depois. Mas mesmo assim, meu pai pegava assim e ensinava para eles, tipo, não, tem que vir aqui comer, senão depois que acaba, tu não vai comer mais, tipo assim. E eu digo que lá, sempre que a gente comeram, e meu pai deixava uma prato separado, tipo assim, para quem chega depois. E como a África, né, e o Senegal é um país de todo mundo pode dizer que conhecer, não fecha a porta, as coisas assim. Às vezes uma pessoa chega ali e já está fazendo parte. Eu estou viajando, fazer uma escala aqui. Não, tem um prato aqui para tu comer. Então, isso é uma coisa que nossas famílias ensinaram para a gente, tipo assim, que tem que dividir qualquer coisa. Mesmo se é pouco que tu tem, mas divide e tenta ser feliz que vocês têm, tipo assim. E meu primeiro viagem, quando eu cheguei lá no Senegal, o voo estava atrasado, né? E minha irmã estava me esperando ali na porta do aeroporto e com o marido dela. Daí eu devia chegar antes, mas atrasou. E quando eu saiu, minha irmã diz, nossa, eu estava preocupado mesmo que o voo atrasou, né? Que tu falou vai chegar antes.
E eu fiquei olhando cada um que sai. O meu marido e meu irmão pegou e disse, não, mas eu te falei, quando ele sai, tu vai ver aquele sorriso deles. Então, uma coisa assim, ok, eles notaram isso, tipo assim, como eu te digo. E isso aí eu achei uma coisa boa, porque eu digo que tu tem, que tu não tem, ninguém pode saber. Com tua cara assim, mostra que tu tem tudo, tipo assim. Eu tenho certeza, eu agradeço por Deus, porque de repente a pessoa possa pensar que, imaginar que nossa, tem tudo que eu quero na minha vida, mas mesmo por causa de a sorriso que eu tinha na cara, tipo assim. Sempre eu tenho que mostrar que eu tô... E também não adianta fazer cara bravo, sei lá, tipo assim, porque a gente agradece. E eu digo assim, ó, cada um pouco que as pessoas fazem, porque isso não é fácil. Ajudar, fazendo as coisas, faz a gente se feliz, isso não é, para mim não é pouca coisa. Então, eu agradeço isso, sabe? Tipo, todos os meus falam, eu agradeço de que ficar criticando, tipo assim, sabe? Então, uma coisa assim, como eu te digo, quem quer sergar coisa ruim, sempre vai sergar. Porque se tu quer, qualquer coisa eu digo ontem, né, com um guri, ó, se eu quero te mostrar a lua, e a lua tá ali aparecendo, e tu pega a tua mão, bota aqui, diz que não serga, não vai sergar. Então é uma coisa assim, ó, sempre a gente quer ver, porque como eu te digo, muita gente que está sofrendo atrás disso, sabe? Tem muita pessoa que estão em pior lugar do que nós, que estão sofrendo mais. E isso aí, a gente estamos aqui, mesmo assim não temos todos que a gente, eu sempre falava, se a gente não tem todos que a gente quer, tem que amar que a gente tem, tipo assim, entende? Dar valor àquela coisa. Então, eu sempre sou assim. Eu digo assim, ó, minha vida não precisa muito. Sabe, que eu posso fazer, que eu posso ajudar minha família, faz minha vida sempre buscando, tenho saúde, para mim tá ok, nada me falta, tipo assim, entende? Porque meu pai sempre diz assim, ó, quem tá vivendo tem saúde, tu não perde nada na vida. Só falta vai atrás e agradecer por Deus para conseguir isso. Eu acho que a gente aqui de Caxias do Sul agradece ao Billy, eu acompanho bastante por esse sorriso, por trazer esse sorriso lá do Senegal e espalhar por aqui. A gente que agradece. E nós entrevistamos o Matheus Teodoro, aqui da equipe de comunicação, e também o Lucas Tomazoni, nosso cinegrafista. A gente foi para a rua, fomos para a Praça Dante, e a gente fez uma pergunta muito simples para as pessoas. O que é felicidade? Entrevistamos 10 pessoas, estávamos na Praça Dante e nos surpreendemos com as respostas. Respostas muito simples. Você vai conferir agora. É você poder viver a vida plenamente, tranquilo com seus familiares, ter uma renda compatível para você viver e não ter necessidade de auxílio de outras pessoas, né? Sempre bem com a família. Essa é a felicidade completa. Para mim, felicidade, em primeiro lugar, é isso que a gente está vendo aqui agora, ó. Um acordar, um lindo amanhecer, as pessoas felizes, cada um fazendo o seu dever, como eu hoje estou aqui trabalhando, você está fazendo o seu dever também, não é verdade? Para mim, felicidade nada mais é do que uma família, irmão. O esposo, a esposa, os filhos, o trabalho. Felicidade, na verdade, é algo complicado hoje em dia de se encontrar. A minha felicidade, eu encontro em Jesus Cristo. Sou cristão, graças a Deus tenho minha família e espero que cada um de vocês encontre a felicidade de vocês. É algo difícil, mas não é impossível. O mundo hoje em dia oferece muitas coisas, falsas felicidades, felicidades enganosas, drogas, bebida, mentira. Graças a Deus, a minha felicidade hoje em dia é buscar Jesus e cuidar da minha família. Para mim isso é felicidade. É acordar com um bom dia, um abraço, um beijo. Isso que é ser feliz, pra mim. Depende, acho que da ocasião, né? Acho que a família é unida, a saúde, o amor, feliz em carreira, né? Acho que realizar os seus sonhos, né? Acho que todo mundo precisa. Tudo de bom pra vida. Amor, alegria, algo de bom que te traz e faz o que tu quiser. Algo tipo assim. Paz, a gente tendo paz, vivendo bem com todas as pessoas e ter muita saúde. Isso que a gente precisa. Ter um bom estar com a família, tudo tranquilo dentro de casa. Isso aí é felicidade pra mim. Paz, ter Deus no coração, ter boas amizades,
ser amigo das pessoas carentes, enxergar as pessoas carentes, poder ajudar. Isso é muito bom para mim. Eu me sinto muito bem, porque eu sou evangélica. Então eu gosto muito de ajudar as pessoas e me sinto bem fazendo esse papel de ajudar as pessoas. E para mim, primeiramente, é Deus na minha vida, porque eu passei por um trecho muito brabo. Foi só Deus que me deu coragem e fé para lutar e conseguir o que eu consegui. E eu consegui essa vitória. Graças a Deus. Sou feliz por isso. Tudo bem, amigo? Eu, felicidade, vou te responder em Wolof primeiro, né? Felicidade, mooy loo xam ni par exemple dama jël Fria wala par exemple may liggéey ñu jox ma fête comme par exemple Fria après damay kontaan damay dem mën a dem voyage mën a dem Sénégal mën a def leneen quoi am kontaan quoi damay kontaan ci mbir moomu quoi wala ma ndox mi ci centro may jàkkaarloo quoi ndox mi ni ma ko gisee neex ma quoi essa é uma felicidade daí em português eu felicidade para mim é pegar férias, viajar no Senegal, essa é felicidade para mim, né? Fica com meu namorado também é felicidade para mim. Né? Aí quando meu emprego me deu férias, aí eu fui viajar no Senegal, essa é a minha felicidade, certo? Felicidade para mim é estar em paz comigo mesmo. Muita gente procura a felicidade no próximo, né? E eu acho errado isso aí. O próximo ele só agrega a você. E então, para mim, felicidade é estar bem comigo mesmo. Sem eu estar bem comigo mesmo, não tem como eu ter felicidade com o próximo. Depois de acompanhar, então, 10 pessoas que nos informaram o que é felicidade, eu pergunto para Camila. Viste, Camila, que a felicidade está, segundo os nossos entrevistados, nas coisas mais simples. Família, estar com amigos, são coisas assim que movem as pessoas. Mas por que então muitos querem muito? Porque tem pouco. Mas tem pouco da ordem do afeto. O que os dois disseram antes, e a gente escutava assim, quase que enfeitiçado com as histórias dos dois, assim, é justamente isso, né? A busca pelo afeto, né? Que está na relação com o outro. E é isso que movimenta a gente na felicidade, certo? Isso também é motivo para conflito, né? Porque quando alguém compartilha da mesma comida, né? Quando alguém fica igual ao outro, precisa se diferenciar, né? Que é isso que tu fala, né, Billy? E tu pergunta para o Billy assim, de onde é que vem esse teu sorriso, né? E, bom, o teu sorriso talvez, na minha visão agora te escutando, vem disso, assim, que tu, no meio de todo mundo, precisava ser diferente e ser visto no teu sorriso. E isso tu conseguiste, né? E talvez é isso que movimenta a gente, né? Buscar ser afetado com o outro, buscar se afetar e ter uma relação de amor, de amizade, de alegria, de felicidade. E quando tanto vocês dois mencionam a questão de não ter, né? A questão da dor, né? A questão de sair de um país, vir para um outro país, mas tá ruim, mas lá tá pior, né? Né? Ficar doente é ruim, né? É muito melhor ficar com saúde, mas para saber que a gente tem saúde, a gente tem que olhar para aquilo que a gente perdeu. Isso olhar para as perdas é muitíssimo desagradável para qualquer um de nós, mas olhar para as perdas também faz a gente olhar para aquilo que a gente ganha. Então, o Feng Shui, eu conheço muito pouco de Feng Shui, mas me parece que o Feng Shui mostra exatamente isso, sempre os dois lados. Eles estão sempre complementares numa junção. Isso é o ser humano, né? O ser humano é feito de amor e de ódio. E Camila, depois, no terceiro bloco, eu quero muito que a Jane nos explique um pouquinho desse equilíbrio. Quero que ela nos ensine um pouquinho sobre isso, porque Roda de Saberes conversa hoje sobre felicidade. E você fique com a gente, porque no terceiro bloco tem mais conversa. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui
deste plenário a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, todo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Voltamos com a Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre felicidade. A gente está aqui com a Camila Lang, psicóloga, com a Jane Pesce, que é professora aposentada, e também com o Billy, presidente da Associação de Senegaleses e empresário. Agora a gente vai para o quadro, um quadro chamado Anote Aí. Que a gente hoje divulga 2 exposições. Uma delas está aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul e se chama Nossa Aldeia, um recorte do período 65-85, e ela é promovida pelo Sistema Fê Comércio, o Sesc Caxias do Sul, tem curadoria fotográfica de Rodrigo Lopes. Essa mostra, ela destaca uma Caxias desse período, 65-85, quando os prédios começam realmente a crescerem, e traz um pouquinho de nostalgia, mas também um pouquinho de felicidade. São 14 imagens, o foco recai sobre 3 eixos: a música, a arquitetura e o convívio. São registros emblemáticos do fotógrafo Mauro de Blanco. E a partir desses registros, a gente vê uma aldeia que deixou saudades, mas que merece ser recordada. Aqui, na Câmara Municipal de Caxias do Sul, você está convidado a conferir. A entrada é franca. E a outra exposição, que a gente então está divulgando hoje no Anote Aí, ela se chama Onde a Amazônia Começa e o Nordeste Termina. E essa exposição ela abre dia 16 de fevereiro, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz, às 19 horas. Ela é do jornalista Wagner Speiorin, com curadoria da fotógrafa Cláudia Velho. Essa exposição é resultado de um trabalho feito durante o projeto Rondon, que a Universidade de Caxias participou. Então, vocês estão convidados a conferir essas 2 exposições. A entrada é franca. Aproveite. Jane, agora é contigo. Eu gostaria, continuando o nosso papo sobre felicidade, fotografia também é motivo de felicidade, mas eu pergunto para ti, o que o Feng Shui nos traz, nos ensina no equilíbrio das coisas, em casa, no ambiente de casa? Eu posso harmonizá-lo de forma a atrair mais felicidade? Sim, com certeza. Essa filosofia existe há mais de 5.000 anos, e os chineses, eles têm um conhecimento bastante evoluído, apesar de ser muito antigo, eles já eram evoluídos. E existe, sim, maneiras de atrair a felicidade. Claro, é porque tu precisa um local que tu te sinta bem, que tu te sinta conectado com a natureza. E o que eu vou trazer para dentro da minha casa? Eu vou trazer a natureza. Eu vou trazer uma fonte com água. A água é vital. Vou trazer a folhagem, vou trazer pedras, vou trazer elementos da natureza. É o convívio que a gente tem, quase que uma relação íntima com a natureza. As pedras falam muito, as flores, as folhagens, as cores falam muito. Então, a casa tem que ser um retrato da gente. Então, eu só me sinto bem num lugar que eu sou eu dentro daquele lugar e que o ambiente familiar esteja propício a todos estarem bem. Então, a gente consegue, sim, com o conhecimento de onde colocar as coisas, porque o vento, o chi, ele circula, então tem que abrir muito as janelas, porque senão ele estagna, ele precisa circular e precisa sair. É renovação, conexão, harmonia. Existe muito problema de discussão, de não sei o quê, porque está faltando alguma coisa de harmonização. As pessoas estão convivendo só com coisas materiais.
E não é nas coisas materiais que a gente encontra harmonia. Não é. Então, no momento que tu traz para dentro da tua casa os elementos da natureza, eles movimentam os cristais, as pedras, qualquer pedra, elas são os ossos da terra. Então, é bom tu saber que a terra tem ossos também. É bom saber que as flores... Tem gente que diz assim, eu não vou tirar a flor do meu jardim. Mas a função da flor é vir para nos dar alguma coisa. Então, ela não vai sofrer se tu tirar ela e botar dentro de casa. Não, ela vai ficar plena porque ela está fazendo o que ela veio fazer, que é nos completar. Então, o Feng Shui, ele ensina a fazer todo esse movimento dentro de casa. Billy, tu tem flor lá na tua casa? Ó, tu tem alguma coisa que cria movimento? Olha, eu como moro aqui, né, no apartamento, daí fica difícil. Eu tinha um flor, mas é difícil eu cuidar, né? E cachorro, o gato eu queria ter, mas eu como apartamento assim, eu também achei difícil para criar, né, alguma coisa assim. Mas achei tão bom, tipo assim, sabe? Eu tipo no Senegal, eu acredito que assim as pessoas começaram se pensar assim, sabe? Tipo, lá na nossa cidade, tipo, a gente tinha uma cachorro. Como chama a cidade? Rombol. Rombol, fica 2 horas, tipo, da capital Senegal. Daí a gente tinha as cachorros, tipo assim, mas hoje eu vim aqui, eu já tenho outro olhar desses animais, que eles precisaram amor, tipo assim, que as pessoas daí, como falaram, eu acredito hoje, agora que tu falou de gato, que tem em casa e tal, eu começava a me pensar, e é verdade mesmo, tem esses na casa, que eles fazem movimento, te faz também viver, tipo assim, sempre vai ter alguma coisa para fazer, tipo assim, e eu vejo aqui, eu notei amor que as pessoas têm também dos animais. Isso eu achei que eu estava falando para uma amiga que tem uma cachorra e diz: "Nossa, olha só, como que o animal tipo pode se sentir viva e gostar daquela pessoa, de ser feliz, tipo assim, no mal das pessoas." Então, isso aí é um aprendimento, como eu digo, né? A viagem, migrar, é uma coisa que a gente faz para buscar uma coisa melhor, mas com muito aprendido, tipo assim. Hoje em dia eu vejo os animais, o gato, o cachorro, eu tenho outros olhar e eu sei que de jeito que as pessoas tratam, com certeza que ele vai tratar também como nós, tipo, ele vai querer ficar perto da gente. Eu dizendo para os guris, nossa, olha só, até os animais sentir bem tratado, tipo assim, tu trata bem eles, ele te quer ser perto. Eles são animal, mas ele se liga que vocês trataram eles bem e eles querem ser bem tratados, tipo assim, que ele sempre está te acompanhando. Então, uma coisa assim, ó, que eu digo, né, que eu se morava uma casa aqui, eu ia ter uma cachorra, tipo assim, que vive comigo. Mas mesma coisa, como eu digo, aprendi agora que eles dentro de casa, com certeza, te faz movimento, te faz vocês também viver dentro deles, tipo assim, entende? Então, uma coisa que eu digo que a gente aprende muita coisa também aqui. O Camila, e essa impressão mesmo que o Billy está falando, assim, se a pessoa trata com alegria, né, com carinho, com afeto, o outro sente, o humano sente. Os animais também sentem? Olha, os animais, eu não posso afirmar porque eu não sou pesquisadora na área, mas a leitura que a gente tem feito, até em pesquisas, assim, é que os animais, sim, eles têm percepção do afeto dos humanos. Inclusive, alguns animais ficam quase... Enquanto tu falavas, Billy, eu pensava assim, a humanização dos animais, né? Os animais passam a ficar humanizados na sociedade. Mas tem uma questão muito importante que a natureza nos dá vida, né? E se a gente for pensar, nós de algum modo nos desnaturalizamos muito nas sociedades contemporâneas e isso nos gera muito sofrimento. Por isso que a vida simples, a vida do campo, a vida afastada dos grandes centros e das grandes cidades faz com que a gente também tenha uma espécie de... A gente não consegue medir isso em graus, mas a gente poderia dizer que são pessoas mais felizes, porque elas são mais comunitárias, porque o senso de comunidade, ele é um senso que faz com que a gente tenha uma espécie de complementaridade, né? Nós nos ajudamos, nós compartilhamos mais as coisas, nós somos mais humanos. E a brutalidade dos grandes centros faz com que a gente fique cada vez mais individualista, até pelo que tu falavas, né, Billy? Tu moras num apartamento e tu achou que
não daria para compartilhar a vida animal num apartamento. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm animais em apartamentos, mas é diferente, né? Não tem a grande liberdade, né? Que é correr no quintal. Exatamente. E até o respeito aos animais, né? Ao lugar dos animais. Porque nessa tendência da gente querer humanizar os animais, a gente desanimaliza. Eu estou criando uma palavra, não sei nem se ela existe. Mas a gente acha que o animal quer uma coisa e que aquilo vai dar felicidade para ele. E não vai dar, né? Tu falaste antes que os passarinhos ficam em gaiolas. Eu adoro passarinhos. Eu, se pudesse ter passarinhos em casa, teria, mas eu não tenho, porque eu não quero ter gaiola de passarinhos. Eu acho passarinhos lindos, assim, me encanta os pássaros. Mas a gente tem que saber o lugar das coisas. É um né? animal. A gente até recebeu outro dia na Roda de Saberes a veterinária aqui da Secretaria do Meio Ambiente e ela disse justamente isso. Não podemos esquecer que é um animal. É um animal. Que nos dá felicidade, mas ele não pode ser objetalizado, no sentido que a gente vê muito assim, né, em épocas como agora de férias, as pessoas se desfazendo dos animais que antes davam felicidade, né? Então, o animal ele cumpre um papel de trazer felicidade na medida em que ele é, digamos assim, afetado e a gente se afeta por ele. E não mais um produto. É uma troca. Camila, a gente tem alguns segundos ainda de programa e eu queria que só tu falasse, assim, 30 segundos. Tenho visto também a preocupação com os padrões, a juventude muito preocupada com os padrões, o que tem lhe deixado muito triste. Porque é aquela luta ferrenha que tu disse do corpo ideal, das coisas. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho no sentido de um alerta. Não é só o adolescente que busca essa felicidade que é vendida. Nós buscamos um padrão de felicidade juvenil, que é o prazer a qualquer preço. Né? Então, a gente está numa sociedade em que diz para a gente que para ser bonito, a gente tem que ser loiro, né? Branco, jovem e rico. E magro. Obrigada, bem lembrado. Não sei por que eu esqueci dessa parte, mas, veja bem, isso é produzir infelicidade. Porque a gente produz formato, assim, sabe? É como se a gente fizesse uma matriz e dissesse, tu tem que ser assim para ser feliz. Mentira. Isso não é felicidade. Felicidade é a gente descobrir que a gente tem algo que não gosta e é aquilo que vai marcar o nosso lugar. É o sorriso do Billy, né? É a tua história, né, com a relação que tu tem com a tua doença, é o meu jeito de ser. Então, felicidade tem a ver com isso, assim. Talvez é isso que os jovens tenham que aprender a fazer. Mas isso é aprendizagem. Eu acho que tu respondeu e acho bem importante, porque a gente vê muitos jovens angustiados. Eu acho que isso que a Camila falou é um encontro. Tu encontrar-se com você mesmo, quem está em casa, né? Buscar a sua própria felicidade, como a própria Jane falou, o Billy. Você encontrar o seu sorriso. Bom, cada um constrói sua felicidade da forma que bem entender. A gente aqui está encerrando hoje a Roda de Saberes. Quero muito agradecer a presença da Camila Schaeffler Lang, psicóloga e professora universitária, que eu estava querendo muito que viesse na Roda de Saberes e veio. A Jane Mari Kaiser Pesce, professora aposentada, mãe, avó e praticante do Feng Shui, e que é uma pessoa fantástica, que não para, que eu tive a oportunidade de conhecer como professora. Billy, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui. O Abdullah Nijai, mais conhecido por Billy, que é empresário, que é um imigrante que nos alegra muito e é presidente da Associação dos Senegaleses aqui de Caxias do Sul. Muito obrigada a todos. Obrigada a você que nos acompanhou em casa. Lembro que você pode nos ajudar a construir a Roda de Saberes. Mande sugestões para o e-mail imprensa@camaracaias.rs.gov.br. Se preferir, também pode ligar para a gente no 3218 1699. A Roda de Saberes é um programa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Muito grata por sua companhia. Continue com a gente.